Five Nights at Freddy's nunca foi o que a gente esperava. O rumo tomado pela história se mudou e foi se mudando rapidamente em uma coisa que não estávamos esperando. Tudo bem que a franquia foi dividida nesse meio entre os 6 primeiros jogos e agora esses 13 que vão vir. 13 com o que está um projeto de Scott, que está desde 2020. Scott Calton não é uma pessoa geralmente muito burra. Ele pensou anos e anos para fazer sua ideia acontecer. Digo isso porque em filme de FNAF ele queria ser mais resumível, mais explicativo possível para sua ideia original, com sua sinopse originalmente para o jogo. Claro que tem os livros da Charlie, Fazbear Frights e entre outros, como Tales for Pizza Plants. Os livros jogativos de cada final, como uma semana antes, que controlamos o guarda, o Funny Guy, que se chama Ralph. Mas nessa parte, Scott queria mostrar uma coisa pra gente. Seus projetos são muito antes. E que dá pra pensar que FNAF desde Security Breach poderia ter sido mais na história, mas o que realmente Ruin poderia ter, só que poderia ser só no Security Breach e nos outros jogos também, com a história de Vanessa contada, com o Mimic sendo implementado, porque o Mimic muito antes do Security Breach, lá em Happy Wanted, estava sendo colocado disfarçadamente, e nós pensamos que era uma história de um homem que não morria, que estava preso em um quarto querendo ser libertado, e na verdade era, mas acabou que se tornou um final que o Mimic tomou posse disso. Esse novo vilão, que não tinha muito futuro pela mídia. Muitos não gostavam da ideia. Queria saber até onde William Afton poderia ter ido. Ver se era realmente uma amálgama de agonia de 5 metros. E saber como no final de Fazbear Frights eles iam parar cada coisa que Afton fez. Mas nesse plano, exatamente, é o Mimic. Sempre foi, desde 1970, criado por Ed Murray para brincar com seu filho David. David era só uma criança ingênua que não tinha mais sua mãe, sentia saudade dela. Mas Edwin tentava substituir isso com uma peça metálica, com fios, placas de metal, como se fosse uma coisa totalmente natural. A criança claramente não gostou. Em sua casa, festa de aniversário de 7 anos, a criança estava chorando, querendo que fosse sua mãe de verdade. Edwin disse que também queria, mas não podiam tê-la. E tudo isso só por um incêndio que aconteceu na Fall Fest de 1970. Edwin criava tecnologias à frente do seu tempo. Trajes com materiais descartáveis. Ele sabia que podia ir muito mais, só que nada desse muito mais daria seu filho e sua esposa de volta. Ele podia fazer o que for, mas ele sabia que não podiam trazê-los de volta. Henry William Afton
dois engenheiros, mas que não criaram nada, e sim se apossaram dessa tecnologia, pelo pedido dele, obviamente. Abriram Fazbear's Family Dime com o intuito de animatronics que possam se mover como uma pessoa dentro. No início foi uma ideia meio questionável, mas aceitaram em seguida. Só que eles mesmos criaram seus personagens e vulgo Adrien teve que criá-los para colocar em cenários, colocá-los em palcos. Nessa história, eles cobraram Adrien para cada coisa, até para o seu sucesso do seu próximo restaurante que estava em expansão, em ascensão, que começou tudo com um programa de TV infantil, Fazbear's and Friends, e depois só foi se tornando o que se tornou. Antes de realmente a Fazbear ter acesso a todos os materiais de Adrien desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Claro que um faz tudo estava lá depois de alguns meses do sumiço dele. E o que ele descobriu não é uma simples história, e sim uma história de vida, que se supera cada vez mais que cada fita é tocada. Nesse ponto, Mimic era um predador nato. Ele sabia que a crueldade, a maldade era exatamente o que precisavam. E ainda mais um grande robô metálico que sua força não é medida pelos outros, e sim medida pelos seus atos de pensar e fazer. Em Security Breach, lá em Pizza Place, foi colocado Mimic para trabalhar para mão de obras, para liberar espaço e ver o que eles poderiam salvar lá embaixo, ou ver o que tinham lá. Mas ele confundiu os comandos. Sua IA estava programada para fazer outra coisa. O que for mais perturbador nisso? Sem acreditar, decidiram só trancá-lo lá embaixo, antes que ele subisse para a superfície e fizesse isso com o público acima. E a reputação já não era boa. Se isso acontecesse, eles não teriam mais história para contar. Mas claro, alguém da empresa cobria todos esses rastros. E não era o Afton. Afton não estava mais lá. Mimic sumiu posse dele. Alguém estava realmente comandando a Fazbear e cobrindo essas mortes. Quem? Boa pergunta. Não saberemos até certo ponto. Mas agora, em Security Breach, criado no MXR, Gregory foi a pessoa que criou isso para deixar Mimic lá embaixo e deixá-lo preso para sempre. Até um certo ponto que Mimic burlou o sistema conseguindo ter acesso. Claro que foi um pouquinho antes. Não diria que burlou de fato. Tudo bem, acho que foi um pouquinho de erro meu dessa parte. Mas ele estava lá, conduzindo. E isso foi que foi mais estranho. Um ponto, isso era um zumbi. Um zumbi que era comandado por ações, como todos os animatrônicos do recinto. E Vanessa também. Alguma coisa aconteceu pra
Gregory pode se separar com Leroy Frey também faz no início do jogo. E assim conseguindo, obviamente, destruir o vírus junto. Vocês já pararam para pensar que num security breach, antes de sairmos pela porta, a gente não sai de verdade, mas sim é um fruto da imaginação de Gregory, porque em todos os finais são representados como gibis. Já no Rune, são desenhos criados ali mesmo, no próprio Pizza Plants. O que quer dizer que Gregory tem uma imaginação de criança para desenhar e pensou naqueles finais ali mesmo, só refez eles em outro canto. Mas um final específico se destaca. E não, eu estou falando do final da Vayne. Esse vai ser falado depois. Estou falando do final do Bunny Trap. Que é certo, a gente pensava, esse era o final verdadeiro, que todo mundo queria tanto fazer pra ver o Will Afton de volta, mas sabendo que não era o Afton, e sim alguém que estava lá. Alguém que queria replicá-lo exatamente o que ele fazia. Mimic era quem estava lá. E realmente aconteceu. Gregory tinha que estar lá pra termos dar um fim, basta nele. Afinal, um desmoronamento aqui e ali, não sei se resultaria tal tamanho de queda de palco. E se resultaria, não teriam outras pessoas pra ver. Tudo bem que faria um estrago. Mas se o Mimic de fato for Bunny Trap e puder realmente conduzir uma tanque só pelo poder de imagem de limão, é questionável. Então fica aí minha pergunta: o que de fato é o Mimic? O que ele vai virar no final, agora nesse novo jogo de FNAF? Cassie vai ter uma coisa a mais para enfrentar. Gregory em Happy Wanted 2 volta com a Vanessa com um caminhão da Fazbear só pra recuperar a MXR, mas deixa Cassie lá. Cassie, que caiu no elevador, terá que enfrentar, além de mais uma ruína, o seu próprio desespero junto. Com Mimic na sacola, implacavelmente cansável. Afinal, é isso que ele queria. Diversão. Querer brincar de novo, como sempre brincou com David. Como sempre fez. Todos os dias, até o seu último dia. E vai repetir isso quantas vezes serão necessárias. Já Gregory não revê muito sua amiga, deixando ela para trás e não querendo que outras pessoas morressem no processo. Como dizem, você preferiu salvar uma pessoa ou salvar o mundo todo? Eu sou o Andrew e vejo você até o próximo vídeo. Até lá.